a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 16 de setembro de 2021, quinta-feira, o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 7, versículos do 36 ao 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos São Lucas narrando Jesus sendo ungido pela pecadora e Jesus perdoa seus pecados. Existem aqui algumas coisas que estão subentendidas neste texto. Por exemplo, que os judeus não poderiam ser tocados por pecadores, porque senão ele se tornaria impuro. Por isso, então o fariseu disse que este homem, Jesus, não é um profeta, senão saberia quem está o tocando. Além disso, também ela trouxe um frasco de alabastro com perfume. Este era um dos perfumes mais caros da época e sinal que, de fato, ela era uma prostituta que tinha condições de comprar este perfume e que também o usava para conquistar os homens. Esta mulher, então, lavava os pés de Jesus com suas lágrimas, com o choro, enxugava-os com os cabelos e cobria os pés de Jesus de beijos e os ungia com perfume. Quando o fariseu, então, diz aos seus convidados sobre Jesus, se esse homem fosse de fato um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando, ou que seja, que ela era uma pecadora e, portanto, ele não deveria deixar ela tocar nele, senão ele também iria se tornar um pecador. Jesus, então, olha para o fariseu e diz: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. E aí, então, Jesus conta esta parábola do credor que tinha 2 devedores, um devia a ele 500 moedas de prata e outro 50, um bem mais do que o outro.
Pois bem, então Jesus pergunta: como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Aquele que devia 500 moedas de prata ou aquele que devia 50 moedas de prata? Simão respondeu: acho que é aquele que ele perdoou mais, ou seja, aquele que devia 500 moedas de prata. Jesus elogiou, dizendo: tu julgaste corretamente. Então Jesus disse para a mulher, e Simão virou para eles e disse: estás vendo esta mulher? Aí então Jesus dá toda a moral para este que reclamava de Jesus que ele não era um profeta porque não sabia quem era esta mulher. Olha só: quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Era costume dos judeus, quando o visitante chegasse, porque é deserto, né, poeira, sujeira, etc. Então levar a água para se lavar os pés dos visitantes. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me destes o beijo da saudação, que era o ósculo santo, um beijo no rosto, que era também costume. E ele não beijou Jesus. Jesus está reclamando. Desde que entrei, ela não parou de me beijar os pés, disse Jesus. Tu não derramaste os óleos na minha cabeça, também era um costume de ungir a cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Então se realiza o início da parábola, que o Senhor, então, perdoou todos os devedores e que aquele que devia mais passou a amar mais o seu mestre, o seu Senhor. Por isso ela demonstrou mais amor do que os fariseus. Isso que Jesus está dizendo, essa mulher pecadora. Por isso os muitos pecados dela são perdoados, porque ela amou mais do que ele, que deveria fazer tudo isso que ela fez, que era uma obrigação do judeu, que ele não fez, mas que ela fez nos pés, porque ela não se sentia digno de fato, tocar Jesus nas partes superiores. Então Jesus confirma isto a Simão e aos demais que ali estavam. Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Por este fariseu, por este judeu ter demonstrado pouco amor a Jesus, pouco amor a Deus, então ele foi perdoado pouco. E Jesus disse à mulher: então teus pecados estão perdoados. E os convidados começaram a pensar: quem é este homem que perdoa teus pecados? Eles não sabiam, não queriam acreditar que Jesus era o Filho de Deus, por isso podia perdoar os pecados. Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Partindo para a meditação breve, porque nós já meditamos bastante, trazendo isso para a nossa realidade hoje. Então, nós amamos muito a Deus ou amamos pouco a Deus? Temos muitos pecados para serem perdoados ou poucos pecados para serem perdoados? Ou temos muitos pecados para serem perdoados, mas amamos pouco a Deus? Será que o amor de Deus por nós não é o suficiente para podermos retribuir este amor de maneira tal que Jesus nos amou, que perdoou todos os nossos pecados? O que nos falta fazer a Jesus? Beijar o seu rosto, ungí-lo, lavar os seus pés com as nossas lágrimas, ungí-lo com o perfume da nossa vida, da nossa história, dizendo que amamos Ele muito, nos debruçando, nos humilhando como esta pecadora fez, declarando que de fato somos pecadores e que de fato dependemos totalmente da salvação que vem de Cristo Jesus. Nesta terceira etapa da Léxico Divino, irmãos, oremos ao Senhor, pedindo a graça do perdão, a graça da misericórdia a Deus, e que Ele nos ajude a amá-lo cada vez mais e mais e mais. Que Ele nos conceda a graça da caridade, no dom do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação.
seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado, Deus os abençoe.